Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo Projeto Exercício Coração na área de novo. Só que dessa vez a gente trouxe, ou vai conversar sobre um assunto um pouquinho mais técnico, legal? A gente vai conversar sobre comportamento sedentário. E aí, você sabe o que é comportamento sedentário? Já ouviu falar nesse assunto? Não? Então, vamos lá que eu vou tentar te explicar um pouquinho. Antes da gente começar a nossa conversa, eu quero deixar bem claro que todas as informações tiradas para esse vídeo tiveram como base, ou têm como base, as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Então a gente utilizou a diretriz de atividade física e comportamento sedentário da Organização Mundial da Saúde de 2020, tá legal? Para a gente iniciar a nossa conversa, então, falar um pouquinho sobre comportamento sedentário, a gente tem que voltar um pouquinho na história lá do ser humano, e aí a gente vai observar que o estilo de vida que a gente levava naqueles tempos é totalmente diferente do estilo de vida que a gente leva hoje. Na verdade, a gente não precisa nem voltar tanto assim no tempo para observar que a gente passa muito mais tempo sentado hoje do que antigamente, não é mesmo? Então, por exemplo, pergunte aí para uma pessoa da sua família que tenha por volta dos 35, 40 anos de idade. Pergunta para ela quais eram as atividades que ela gostava de fazer quando era criança. E aí depois você pergunta quais são as atividades que os filhos dela ou que os sobrinhos dessa pessoa gostam de fazer atualmente. Ou melhor, faz o seguinte, pergunta para o pai dessa pessoa, para o pai ou para a mãe dessa pessoa, como era o trabalho delas antigamente. E como é que é atualmente o seu trabalho. Faz essa comparação. Na verdade, a gente, com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia, sofremos um impacto muito grande no estilo de vida, tanto social, quanto cultural e ambientalmente. Esse impacto foi tão grande que hoje, por exemplo, a gente não precisa nem levantar da cadeira para mudar o canal da TV, ou até mesmo para atender o telefone, não é mesmo? Quem é que usa o telefone fixo? Eu não gosto de usar, vou deixar bem claro isso. Todo mundo usa hoje o celular. E para piorar ainda, na verdade, a gente está vivenciando um momento único na história, né? Eu não diria único porque já houveram outros, mas a gente está passando por uma pandemia mundial, certo? A pandemia mundial do coronavírus. Essa pandemia fez com que grande parte da população tivesse uma maior adesão a comportamentos sedentários. Isso porque muitas dessas pessoas tiveram que ficar isoladas em casa para que a pandemia não piorasse. Tá, beleza, Lincoln, você está aí falando um monte sobre a história do ser humano, falando de pandemia, mas qual que é o problema de eu ter comportamento sedentário? Será que tem algum problema se eu ficar em longos períodos sobre comportamento sedentário? Então, na verdade, quando você fica em longos períodos sobre comportamento sedentário, você acaba se tornando, ou pode se tornar, ou se enquadrar como uma pessoa sedentária. E aí, obviamente, a gente já sabe hoje que existem diversos aspectos negativos que estão associados ao comportamento sedentário. Entre eles, as doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, a hipertensão, a diabetes do tipo 2, entre diversos tipos de cânceres. Quando a gente fala sobre comportamento sedentário, a gente tem que levar em consideração uma atividade que tem um gasto energético muito, mas muito pequeno, como, por exemplo, quando a gente fica sentado por muito tempo ou quando a gente fica deitado. E agora deu uma preocupação, né? Como é que eu sei que eu estou em comportamento sedentário ou se eu fico em comportamento sedentário por muito tempo? Dá uma seguradinha aí, que a Tainá, ela já vem explicar isso para você. Olá! Então, como que eu sei se eu estou tendo um comportamento sedentário? Como que eu faço para quebrar esse comportamento sedentário? Primeira coisa que você precisa ter em mente é observar se você passa muito tempo sentado ou deitado
com um gasto calórico bem baixo, tá? Então, se você agora, nesse momento de pandemia, está trabalhando em casa e fica muito tempo sentado, a ideia é que a gente quebre esse comportamento. Como? A recomendação é que a cada 30 minutos sentado, você levante ou se mexa por pelo menos 5. Se a cada 30 minutos for muito tempo, intervalo muito curto, você pode fazer isso de 1 em 1 hora e aí você se movimenta por pelo menos 10 minutos. E a ideia é que você se alongue, você dê uma caminhadinha, levante, mas não fique o tempo todo sentado ou deitado numa mesma posição. Ainda mais agora que na pandemia, antes a gente pelo menos tinha um deslocamento de metrô ou coisas nesse sentido, e agora a gente normalmente está deitado, acorda, senta, trabalha, trabalha, trabalha e depois volta de novo a deitar. Netflix tá aí pra isso, né? Pra fazer a gente ficar deitado ou sentado. Então, na hora de lazer também, uma ideia importante é não ficar muito tempo. Então, a cada propaganda ou a cada quebra de episódio, tentar levantar ou fazer alguma atividade, se alongar, que seja. Pelo menos não fique tanto tempo na mesma posição. Espero que tenha te ajudado. Somos do Projeto Exercício e Coração e até a próxima!